Vamos imaginar um cenário. O cliente chega até você, você responde na hora, envia para ele os produtos e ainda assim ele vai embora sem comprar nada. Isso parece familiar? Pois saiba que você perdeu essa venda não por falta de agilidade. Pelo contrário, na verdade, você perdeu a venda por recomendar cedo demais. Pois é, tem muita gente que acha que só responder rápido já é o suficiente. Na aula passada, o nosso foco era sobre como entrar bem numa conversa com o cliente. Já nessa aula, a gente vai falar um pouco mais sobre o que você precisa entender antes de recomendar qualquer produto. Mesmo que você tenha respondido rápido, o cliente não sente que você entendeu do que ele está precisando. Os bons vendedores não são aqueles que saem empurrando o produto. Na verdade, são aqueles que entendem a necessidade do cliente antes de fazer uma indicação. Eles fazem o cliente se sentir entendido, sabe? Dão atenção, mas sem invadir o espaço. E é aí que entra o que nós chamamos de triagem. Imagina só duas conversas. Na primeira, o cliente fala com a loja e já recebe uma sequência de produto, preço e opção. Na segunda, antes de recomendar, a loja para e tenta entender melhor aquele contexto. Se você fosse o cliente, em qual das duas você confiaria mais? Isso é a triagem. Não é complicar a conversa. É entender antes de recomendar. Olave, mas e se o cliente não parecer que quer ajuda? Tem uma grande diferença entre estar disponível e ficar em cima do cliente. Todo mundo conhece aquele vendedor de loja que começa a te seguir, não te deixa olhar com calma e já quer conduzir a compra antes de qualquer coisa. Isso costuma ser bem desagradável. No digital e no WhatsApp principalmente, a paciência para esse tipo de atitude é ainda menor, porque a pessoa tá ali, mas ela também tá fazendo outras coisas. Ela entra e sai do WhatsApp, ela responde quando dá. E se você pesa a mão na hora de conversar com essa pessoa, ela sente rápido. Por isso, a triagem passa por ler o contexto e abrir espaço para ele te dar a informação que você precisa para orientar melhor. No fim, é disso que se trata a triagem. Entender o momento do cliente antes de sair recomendando produtos. Você não precisa transformar isso num questionário, tá? Na verdade, basta que você pare de responder os clientes como se todos eles estivessem no mesmo ponto. Se eu tivesse que resumir essa leitura em poucos pontos, eu começaria por 3 perguntas. Não como uma fórmula, mas como um jeito de não sair recomendando no escuro. No método VGF da Kite, esse é o momento de atender. É quando você entende o contexto da compra antes de indicar a melhor opção. Antes de indicar qualquer coisa, eu tento entender o básico daquele contexto. Não para complicar a conversa, mas para responder melhor. A primeira coisa é perceber o quanto esse cliente já chega com clareza. Tem gente que já vem mais decidida, tem gente que chega com uma ideia um pouco mais solta, e tem gente que ainda está tentando organizar a própria dúvida. Se você responde do mesmo jeito para todo mundo, a chance de errar aumenta. Depois, eu tento entender o momento dessa compra. Por exemplo, quem está pesquisando costuma precisar de mais contexto. Quem está com pressa costuma precisar de mais clareza. E quem já quer decidir costuma precisar de menos opção e mais segurança. Também muda muito saber para quem é aquilo e em que situação aquilo vai ser usado. Às vezes, o cliente até pede o mesmo produto, mas o contexto muda a forma de orientar. Uma coisa é alguém comprando para si, outra é alguém escolhendo um presente. Uma coisa é alguém buscando praticidade, outra é alguém comparando detalhe por detalhe. No fim, é isso que a triagem faz. Ela te ajuda a entender melhor antes de orientar. E isso deixa a recomendação mais ajustada ao que aquela pessoa precisa. E quando você começa a prestar atenção nisso, fica mais fácil perceber o que vale perguntar e o que nem precisa entrar na conversa. Vamos trazer isso para uma conversa simples. O cliente chega em você e fala: "Oi, eu quero uma sugestão de presente, será que você consegue me ajudar?" Se a loja responde rápido demais, ela já cai naquele movimento de sempre. Tem esse, faixa de preço tal, entrega em tantos dias. E isso pode até parecer atendimento, mas ainda não parece orientação. Agora compara com outra resposta. "Oi, é claro que eu posso te ajudar. Esse presente é para quem? Você precisa dele para quando? Ah, e se tiver uma faixa
faixa de valores também me informa que eu já te recomendo a melhor opção. Olha só como a conversa muda sem ficar pesada. Você não virou aquela pessoa que cerca o cliente. Você só abriu espaço para entender o cliente melhor antes de indicar qualquer coisa. A partir daí, dependendo do que o cliente responder, a recomendação muda. Se ele disser que é um presente para essa semana, para uma pessoa mais prática, por um valor mais enxuto, você já sabe bem para onde direcionar esse cliente. Você não precisa jogar um monte de opções na conversa, você só precisa recomendar com critério. Nesse caso, eu recomendaria com uma opção mais prática dentro dessa faixa de valor e explicaria o porquê dessa recomendação. Se precisasse, daí eu abriria uma segunda opção depois. E isso costuma ser percebido do outro lado. O cliente sente quando você está só tentando vender. E sente também quando você está tentando orientar. No fim, a diferença não está só na pergunta, mas sim em como você usa a resposta. A triagem existe justamente para que a sua recomendação faça mais sentido. Se você quiser testar isso de um jeito simples, faz o seguinte: pensa nas conversas que mais chegam para você hoje no WhatsApp. E agora, escreva 3 perguntas que podem te ajudar a entender o contexto desses clientes. Não precisa inventar nada demais. Pensa numa pergunta que você conseguiria usar sem travar a conversa. Depois, pega essas perguntas e testa em pelo menos um atendimento dessa semana. Aqui, o importante é perceber se a sua recomendação muda quando você entende melhor antes de responder. A ideia é que você saia dessa aula já com essas 3 perguntas e comece a testar elas ao longo da próxima semana. Porque no fim, a triagem prepara para a próxima etapa da conversa. Depois de entender melhor aquele cliente, é importante que você saiba o que fazer com toda essa informação. E é justamente o próximo passo. Como recomendar sem confundir, sem despejar a opção e sem deixar o cliente decidir tudo sozinho. E ao concluir a triagem, vem a simplificação, reduzir as dúvidas e indicar com mais clareza. E é isso que a próxima aula aprofunda.